Olá a todos, meu nome é Alexandre Nolasco. Mais uma vez a gente se encontra a convite da BBM para fazer um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 16, item 1 a 5. Agradeço a todos da casa que me permitem fazer essa reflexão, porque me ajuda muito no meu percurso, no meu caminho, e espero que essa reflexão possa ajudar a outros a encontrar a melhor forma de agir com os recursos que a vida nos proporciona. Muito obrigado a todos. Vamos à nossa página de preparo. A página de preparo é do livro Coragem, de Chico Xavier, Espíritos Diversos. Nesse caso, quem dá a mensagem é o próprio Emmanuel. E a mensagem é: na hora da caridade. Não te furtarás ao serviço de emenda, e nem recusarás a constrangedora obrigação de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir, abençoando e orientar, construindo. A dificuldade do próximo, a intimação, a beneficência, entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensinamento que se ministra para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que a recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considera igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessam a infância sem a refeição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício? E quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipóteses da vinculação e do crime, da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? Soma as tuas dificuldades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias e socorre os companheiros desfalecentes da estrada, buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas clareando a razão com a luz de amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Emmanuel, né? Que possamos agradecer esse momento, esse encontro, e juntos, sentindo a presença do Cristo entre nós, da Falange de Bezerra de Menezes, de todos os trabalhadores da casa, que possamos, durante esse período de reflexão, ajudar a nós mesmos e a todo o ambiente ao qual estivermos incluídos. Que nos seja permitido, Senhor, usar da palavra que esclarece e tenhamos todos o bom ânimo para a alegria com a vida. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu disse, a gente vai fazer a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1 ao 5. E eu vou lendo o capítulo, dessa vez eu vou fazer um estudo diferente. Eu vou lendo os itens e vou debater um pouquinho com eles para que uma reflexão que eu faço deles também possa ser analisada por vocês. Vamos lá. O capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 1, ele vai falar o seguinte: a mensagem de Jesus em Lucas 13. Desculpa. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um ou desprezará ao outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, vamos lá. Nessa reflexão é interessante entender primeiro o que seria a Mamon.
Mamon não era uma divindade. A tradução literal de Mamon é dinheiro, né? Então, ninguém cultuava o dinheiro da época, era cultuar a própria imagem de César, né? O dinheiro trazia a imagem de César, como a gente vê no próprio Evangelho. A gente não vê ninguém por aí cultuando $100. Pode até que esteja alguém aí psicologicamente esternecido, né, e fazer uma loucura dessa, mas isso não é o hábito. Ninguém cultua o dinheiro. O culto é o acesso. O que se cultua é o acesso que você tem ao universo que o dinheiro propicia. Vamos poder também entender o dinheiro como uma energia que nesse mundo que a gente vive permite materializar algumas coisas. E há séculos, né, desde a época do Senhor, a gente entende que muito dinheiro é a capacidade também de ser visto, de ser olhado, de como que você é cultuado. Por isso, a gente entende que é impossível servir o dinheiro a Deus. Porque, na realidade, quando a gente não está servindo ao dinheiro, o que a gente está servindo? A nós mesmos. Então, a reflexão que a gente pode fazer quando lê esse texto, geralmente a gente olha esse texto e pensa logo em pessoas ricas, né? Que uso, o quanto valor você dá ao dinheiro e o quanto você usa esse dinheiro para que a sua identidade seja vista no mundo. É uma ideia, e vocês vão ver do 1 ao 5, como é que é a ideia de um ego, de um eu, o que seu eu está fazendo com isso, o tempo todo inserida na reflexão. O ego é o próprio ser satânico, não é? É o adversário, é o que impede a verdadeira presença e execução desse amor de Deus que o Senhor nos ensina. É necessário a gente entender Mamon como dinheiro, mas a gente não cultua dinheiro. O que a gente cultua é o que o ego, o que nós mesmos podemos fazer com dinheiro. Acesso à posse, acesso à fama, acesso a alguma coisa, e mais do que isso, o que a gente faz depois que a gente compra um determinado bem, como é que a gente regula a gente em relação àquela posse. Para os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, a ideia de felicidade está ligada à ideia de sucesso. E a ideia de sucesso tem a ver com o que você consome, né? O carro que você tem, a casa que você tem, a comida que você come, a viagem que você faz, o roubo que você tem. Então, o sucesso para os dias de hoje, a ideia de felicidade, ser bem-sucedido, não tem a ver com o espírito em paz. Você não costuma ver pessoas dizendo por aí que o fulano é muito bem-sucedido, ele está em paz. Ser muito bem-sucedido é o que ele ostenta, o que ele conseguiu consumir, ou seja, comprar, o que ele conseguiu adquirir com a sua vida. A gente pode ver também, né, em muitas igrejas, a necessidade do tamanho do templo para dizer o tamanho da ligação dela com Deus, né? Vende-se a ideia de que um pastor pode enriquecer porque Deus está mais presente na vida dele, ele está mais próximo a Deus. E quanto mais próximo de Deus, é a teologia da prosperidade, muito em voga hoje, que você vai prosperar. E os santos espíritos não estão livres disso. Não tanto na ideia de construção financeira para si mesmos, mas existem centros espíritas em que você claramente vê a direção do centro espírita, o diretor do centro espírita, principalmente aquele centro espírita em que alguém construiu o centro e ele trabalha, uma utilização do centro espírita para engrandecimento pessoal. Um ego grande por fazer boas obras, a gente vai abordar isso mais à frente em outro item. Então, eu sou um bom, que põe no centro espírita, que faço caridade, e a gente vai abordar isso nesse estudo. Nesse momento, a gente está entendendo que Mamon não é uma divindade. Mamon, a tradução literal, é dinheiro. E dinheiro não é a divindade. A divindade é o ego. Você diviniza a si mesmo em relação a essa energia. E quanto mais você diviniza a si mesmo em relação a essa energia, mais afastado de Deus você está. Porque a gente entenda que o olhar de Deus
é um olhar para a humanidade, é um olhar que eu não estou visando só a mim, eu viso a todos. É muito mais que a minha família, é um olhar, é um amor muito maior, é o amor transbordante. Desse item 1, nós vamos dar um salto, depois eu volto para o 2, para o 3 e para o 4, mas a gente vai dar um salto para o item 4. O item 4 trata de Zaqueu. E ele fala o seguinte, vamos lá. A parábola de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Lembrando que publicano era o recolhedor dos impostos. Os próprios judeus recolhiam, alguns judeus escolhidos, que eram os publicanos, recolhiam impostos dos judeus, os próprios judeus, e davam para Roma, e ficavam com uma parcela. Zaqueu era o chefe deles. Eles eram muito odiados pelos judeus. Então vamos. Muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus, para conhecê-lo não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, uma árvore, para o ver. Portanto, ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. É interessante que em momento nenhum Jesus joga alguma farpa sobre a riqueza de Zaqueu. Mas se a riqueza de Zaqueu fosse o problema, ele teria falado isso, né? Ele não fala isso. O uso que as pessoas fazem de sua riqueza. Mesmo sendo Zaqueu um homem de má vida, né? Comer na casa de um homem considerado pelos fariseus, pelos teólogos da época, era um absurdo, ainda mais para alguém que se mostrava um rabi, um mestre como Jesus. O espírito que ele encontra na casa é um espírito aberto a recebê-lo e a mudar sua vida. É exatamente isso que o estudo do Evangelho principalmente faz conosco. Ele muda a ideia do que a gente faz somente com dinheiro para nós mesmos, para a nossa família. A ideia de ir além, né? De passar os muros da nossa casa, passar os muros do nosso próprio desejo, das nossas próprias conquistas. Livrar-se de Mamon, que seria se livrar da escravidão do espírito invigilante. Então, os que estavam perdidos, o que estava preso, na realidade, Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, o liberta de Mamon, mas não do dinheiro, mas do uso que ele fazia do dinheiro. A possibilidade ou capacidade de obter recursos financeiros, sem distinção de quantidade, deve ser igual a uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar a seu redor. A gente tem que entender também que isso não tem a ver com quantidade. O valor que você dá ao dinheiro, o valor que você dá às coisas de sua casa, fazer a ideia de valor que você tem de fazer a caridade, o quanto se torna importante para você se fazer da caridade, às vezes não adquirindo uma determinada posse, em vez de não conseguindo trocar um carro, ou comprar um carro, ou sair de casa, comprar um móvel. Que tipo de ligação que você tem com o bem material? E isso não precisa ser muito. Minha mãe era uma pessoa muito pobre, viveu uma classe, não passou fome, mas viveu numa linha de pobreza, e já senhora, ela tinha um problema com as panelas para ela era como se fosse um tesouro, né?
Ela teve um momento que ela teve que sair de casa, ela ficou internada, e a preocupação dela era com as panelas. Eu digo isso para você entender que às vezes não precisa ser rico, minha mãe não tinha nem casa própria, mas as panelas para ela eram uma coisa, um tesouro absurdo. Então é importante que a gente leia esses capítulos, entenda essa reflexão, não como alguém diferente de nós, em qualquer condição. A condição de você usar do teu pouco para ajudar alguém. E é essa gente mesmo que ajuda. As casas espíritas, as igrejas, não são sustentadas por pessoas ricas, são sustentadas por pessoas com recursos às vezes escassos, bem escassos, mas que têm um compromisso de pagar um carnezinho de R$10 por mês, de R$20 por mês. São essas pessoas que dão de R$30 por mês, R$30 às vezes que poderia facilitar hoje o preço de frango, de ovo, de carne, os preços absurdos, facilitar uma refeição melhor, mas vai lá e dá com... É a mensagem do gasofilaço de Jesus, né, que vinha a senhorazinha e jogava uma moedinha no gasofilaço, que era um túnel que fazia barulhos para o dinheiro caindo, e os que gostavam de ostentar as suas doações jogavam várias moedas, fazia muito barulho, e ele diz, né, aquela senhorinha que chega ali, joga uma moedinha que fazia muito mais falta, ela diz, para quem é maior diante de Deus? Aquele que dá muito diante da sua abundância ou aquele que dá pouco diante das suas extremas necessidades? E a gente sabe disso, e muitas das vezes a gente cai naquela frase de Paulo em Romanos 7, que diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. O pecado que Paulo se fala é o próprio ego, que às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas está sempre com uma intenção, e a BBM tem uma história fantástica disso, que é a própria Celeste, que abre a mão da sua única casa própria para que o centro possa crescer. Quantos de nós é capaz de fazer isso? Então, eu sou um cara que admiro e gosto muito da Celeste, mas é interessante a gente ver que tem gente que vai muito além de nós. Como é que você consegue ceder tanto? E às vezes a gente não consegue ceder o pouco. Mas vamos para o item 2. Item 2. Então, aproximando-se dele um mancebo e disse, bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos, Senhor? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou, tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é que me falta então? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi, tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, digo-vos em verdade que é bem difícil que um rico entre nos reinos dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 16, 19, Lucas 18, 18, Marcos 10, 17 e 25. Então, a gente tem aqui camelo, que é um cabo, né, uma corda grossa, que seria mais difícil passar por agulha. Mas a gente tem uma reflexão aqui interessantíssima, que vai de novo à ideia a reflexão que eu trago, que é sobre o ego. Quando ele aborda Jesus, ele já chama Jesus de bom. E olha, gente, Jesus já devolve ele, por que me chamas de bom? Aqui não tem ninguém bom. Se eu tenho um eu bom, eu estou longe de Deus. Então Jesus Deus só o é. O que Jesus retruca é a ideia de que tinha um eu em Jesus, um ego em Jesus que se sentiu bom. E é o que a gente mais vê espalhado, principalmente no campo religioso. Egos enormes que se acreditam muito bom. E geralmente esse pessoal que consegue fazer o julgamento dos outros, se tornam verdadeiros juízes da ação dos outros, acreditando-se separado do outro porque é bom. E a gente vai tratar disso ainda mais adiante. Então, ele impede essa ideia e diz claramente, bom só Deus o é.
Talvez essa seja a grande reflexão desse capítulo, desse item. E o mancebo, o jovem rapaz, que se achava de bom, quando Jesus falou, você tem que seguir os mandamentos, não matar, eu faço tudo isso, eu sou bom, ele disse para Jesus. Aí Jesus olhou para a cara dele e viu que aquele ego que era bom, ele gostava de ostentar a energia do dinheiro, mamão, porque para ser um ego visível naquela época, hoje em dia a gente tem uma outra facilidade, você tem um ego visível, você tem a internet, pode ser feito em qualquer lugar. Mas naquela época você era visível pela boa roupa que andava, pela carruagem, não, né? Pelos corcéis, né? Pelos cavalos que possuía, pelos camelos que possuía naquela época. Então ele devia ter muitos bens, e aqui o texto diz exatamente isso, e se ele tirasse aquilo, ele tirava o próprio eu. A identidade dele era aquilo. A identidade dele era essa razão. A Celeste consegue dar a única casa dela própria em relação à Associação Beneficente Bezerra de Menezes, porque o grande bem dela não era esse. O grande bem dela era espalhar o bem à humanidade. Como é que eu vou me dispersar disso, né? Como é que eu vou seguir a você se esse eu precisa dos bens como identidade? E lembre-se, uma casa, um carro, não precisa ser muito rico. E lembrem-se mais, o grande ensinamento desse trecho é a ideia de se sentir bom porque faz. É a ideia de se sentir bom porque doa uma cesta de comida, porque doa uma roupa, porque distribui uma quentinha na rua, um lanche na rua, porque dá passe, porque... aqui a grande sacada é entender que o ego que se sente bom. E mostrando que o capítulo 1, o capítulo 2 e agora até o capítulo 4, fator 3 e 5, tudo tem a ver com o grande adversário, o grande senhor satânico que a gente pode temer, que é a nós mesmos, o próprio ego. Entendam, é muito mais essa ideia da energia, do dinheiro, de ligação nossa, às posses, ao que você tem. Você imagina você viver numa qualidade de paz, reino dos céus como um estado de consciência, não um lugar. Reino dos céus como uma forma de você se posicionar na vida em paz. Não é uma vida sem problemas, é uma forma que você aprende a lidar de uma maneira mais tranquila com os problemas. Viver no reino. O problema pode até te tirar do reino, mas o reino é totalmente mais importante para você. Então é a grande prioridade da sua vida, você volta para o reino. E você sabe que quem está no reino amplia a sua visão, amplia o seu olhar. A dificuldade de um camelo, de um cabo passar num buraco de agulha não está no tamanho de dinheiro que você tem, mas a identificação que você tem com as suas posses. A capacidade que você tem de se abnegar em relação a uma posse em prol de alguém que você não conhece, em prol de uma casa, em prol de um centro espírita, em prol de poder ampliar a capacitação de alguém de agir na vida, de ter conforto, de ter uma melhor qualidade de vida. Agora nós vamos para o item 3, né? O item 3 trata assim... Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhes disse: Ó homem, quem me designou para julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possui, seja qual for. Então daqui a pouco a gente reflete sobre isso. Disse-lhes a seguir esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse, o que eu farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste?
E é o que acontece aquele que acumula tesouros para si próprios e não é rico diante de Deus. Então, mais uma vez a gente lê isso aqui e acredita em algum momento que não é para nós, né? A gente ainda vive num mundo em que a gente deixa algum bem para os nossos filhos, mas a crença basilar da doutrina espírita, que é a reencarnação, diz que muitas das vezes aquele que está do teu lado, teu vizinho, aquele garoto que passa na rua com a mão estendida, aquele cara que está interno lá na Fundação Leão 13, que a BBM fez tantas visitas, agora está interrompido por causa da pandemia, que aquele cara que está lá interno, que às vezes você vai lá e faz um carinho, pode ter sido sua mãe, pode ser seu pai adorado, pode ter sido irmão, pode ser muito bem aquele que você roubou, que você violou. Então a gente ainda tende a deixar coisas para filhos. E é complicado, né? Porque a gente pode ter... Quando a gente voltar aqui na próxima encarnação, teremos outros filhos, outras pessoas. E essa é a grande questão da doutrina espírita, o teu olhar para as ruas, entender que todos somos, todo mundo pode ter sido seu filho, todo mundo pode ter sido sua mãe adorável, todo mundo pode ter sido aquele irmão querido. E não adianta você amealhar coisa, quanto mais, se você tem uma inteligência propícia, uma capacidade de ganhar muito dinheiro, a maior riqueza é a quantos essa riqueza pode ajudar, a quantos essa riqueza pode facilitar a vida. A gente vive uma dicotomia, né, uma diferença entre liberdade e segurança. Quando a gente é jovem, a gente quer ter liberdade. Hoje em dia, mais do que nunca, o jovem acredita muito que a felicidade dele está ligada à liberdade. E a liberdade seria a capacidade de fazer o que quer. E muitas das vezes ele não consegue planejar um futuro e ter problemas. Muitos de nós, ao longo do tempo também, quando a gente olha na nossa vida para trás, a gente, eu podia ter sido menos escasso nos meus recursos nessa vez, eu agi errado aqui. Não tem quem não consiga fazer isso. Porque depois, quando a gente começa a ter algum cabelinho branco, a gente quer segurança, a gente não quer liberdade, a gente não quer... não tem um dinheiro para comprar um remédio, não tem um dinheiro para ajudar um filho que está com necessidade, está com dificuldade, foi mandado embora e você não consegue ajudar. E essa é a grande dicotomia. Como é que você lida entre a tua ideia de segurança e de liberdade? O quanto que você tem que produzir para poder não ficar sujeito a um SUS da vida, o sonho de poder ter um plano de saúde no momento em que os recursos de saúde são tão escassos. Inclusive para quem tem plano de saúde é difícil. Se você tem uma doença grave, se você não tem onde você tem um acolhimento, uma casa espírita, numa igreja, a ideia de você então, no nosso país, que tem uma educação limitada, uma saúde, uma organização de saúde limitada, um meio de transporte limitado, você tende a querer ganhar recursos para ter uma melhor condição de se tratar, de saúde, de encontro com isso, de transporte, de educação. Então a segurança está na ideia de que você começa a trabalhar para produzir para si mesmo, porque você olha com medo da sociedade. O medo da falta de recursos, o medo de que sua família possa passar dificuldades. Seguir o Evangelho é ter a humanidade como família. Mais uma vez, a ideia de que você pode ir além. E, de novo, é a ideia da própria BBM, que nunca sai da minha cabeça. A ideia da Celeste. Sempre que eu penso na Celeste, eu me penso mesquinho. Eu me penso que eu poderia fazer muito mais. Ela no meu pensamento, é a que me mostra a minha mesquinhez, o quanto meu ego ainda é satânico, quanto a capacidade minha de ajudar. De ter um amor que transborda a minha família, que transborda os muros da minha casa. Isso me faz, mas também, por outro lado, me dá disposição de fazer. Se eu tento contrabalançar e entender o quanto eu não faço, qual é a prioridade da minha família, da minha vida, é a minha família. Bem, no Evangelho a prioridade tem que ser o reino dos céus. A prioridade tem que ser, diante a qualquer coisa que você faça, estar em paz. Ser um devoto do reino que está em você. Mas meu olhar, a minha atuação,
é no campo único e exclusivamente familiar, ou eu posso ter uma atuação além da minha família? Eu posso sonhar em progredir e dividir, acreditar que quem me cuida é Deus, quem pode me curar é Deus, quem pode me curar é o amor, porque morrer todo mundo vai. A forma como você vai morrer é o grande problema, né? De que forma você vai morrer? De que forma, como é que você vai estar na hora da morte? Qual foram as tuas ligações? Qual foram as tuas prioridades? Isso não tem a ver com quantidade de dinheiro. E dinheiro tem a ver com o que você faz com ele. De 2 salários mínimos a 100 salários mínimos, da maior riqueza à menor riqueza. Você entende que essa ideia de riqueza, você pode não concordar com isso, mas a ideia de riqueza está muito ligada à quantidade, à comparação. Então, por exemplo, você mora numa casa de 100 mil e é rico em relação, que vale 100 mil reais, e é rico em relação àquele que dorme na rua. Você recebe 2 salários mínimos por mês e é rico em relação àquele que está, às vezes, deitado lá na BMM, que está esquecido lá. Se você entender isso, você entende que é uma comparação, né? A riqueza em relação a quem? Você pode pegar o maior rico, ele vai ter alguém mais rico, que é a riqueza. E hoje em dia os homens mais ricos do mundo tendem a doar suas fortunas para associações filantrópicas, criando filantropia no mundo. Eles já entenderam que não tem como os filhos dele terem um mundo melhor se eles não dividirem a riqueza. Os netos dele não têm se não dividir a riqueza. A pandemia ensina muito isso, que não adianta você não proteger a pandemia na África, não proteger as condições insalubres na China, na África, na Índia, seja onde for, aqui no Brasil, porque dali pode surgir uma coisa que se alastra ao mundo. Então a pandemia tem muito essa ideia, a ideia de humanidade, que se não olhar, não for para a humanidade, ela vai se alastrar. E engraçado que em algumas pessoas eu vejo que a pandemia produz um efeito inverso. Eu tenho que guardar mais para mim, né? Mais para mim, porque pode acontecer alguma coisa e eu passar uma necessidade. Ninguém é tão pobre que não possa dar nada a ninguém, ninguém é tão rico que não possa receber. Então essa frase, né, a gente tem que ter ela na nossa cabeça. O quanto eu estou dando? A reflexão não é ler esse texto, que eu também, a primeira vez que eu li esse texto, eu faço uma comparação com os ricos, eu não faço uma comparação, e eu vou aprendendo isso, eu vou lidando isso, eu vou vendo pessoas mais pobres, eu vou vendo que nos centros espíritas, eu trabalho no Freirismo, um centro gigante, com uma despesa absurda, que é mantido por carnezinhos de muitas pessoas pobres que vão lá atendimento, muitas pessoas pobres. E isso é incrível, né? Tem muitas pessoas ricas que ajudam com quantidades absurdas de dinheiro, fazem projetos na casa, como em qualquer lugar. Aí na BBM também teve pessoas que, durante a construção da BM, fizeram ofertas que ninguém sabe, colocaram no depósito na conta, outros que tinham maior condição puderam doar mais. A BBM está aí, mas a grande mantenedor da casa são as pessoas. Não tem gente super rica que está aí, ou pode até ter, mas quem mantém a casa é o coração das pessoas mais humildes. Isso é muito legal. Sem entender, sem deixar de refletir que a gente não é bom por isso. Nem Jesus aceitou esse título, que senão a gente está criando um ego que nos separa. E eu vou ler o capítulo 5, é o item 5 que nos falta, para que a gente possa ir refletindo em nome de tudo, todos os itens, lembrando que tudo tem a ver com ego. Então, item 5. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia, porém, um homem pobre, chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães lhe haviam lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre
morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico, porém, morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E, exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro, a fim que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem. Por isso, ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, eu li errado. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem. Como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho dessas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés, nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Bom, isso é uma verdade, né? Chico Xavier é a própria obra espírita, é um obra cheio de mortes que ressuscitam, e a gente tem ainda enorme dificuldade de fazer a nossa vida aí em relação a essa crença. Porque o ego é satânico, o ego é adversário. E qual era a grande possibilidade de Lázaro? Lázaro estava estirado na rua. Lázaro era só chagas. Lázaro não acreditava mais no seu eu. O eu tinha morrido. Ele só estendia suas mãos a Deus. Ele só acreditava que Deus podia libertá-lo. Ele estava totalmente voltado para Deus. Não há necessidade que de um de nós, para alcançar determinadas vibrações na vida, precisamos passar por isso. Mas quanto mais a gente está identificado com as nossas coisas, com o nosso ego, mais difícil se torna essa libertação. Lázaro só se identificava com Deus, só queria se libertar daquilo. O foco dele estava totalmente em Deus. O homem rico tinha outros olhares, estava cheio de olhares. Embora ele pudesse acreditar também em Deus, embora ele pudesse também servir até a Deus, mas ele tinha muita identificação. E por que em algum momento se torna um abismo? É porque Jesus está querendo mostrar as enormes consequências de uma vida egoísta. E vida egoísta é uma vida para você, só para a sua família. Às vezes, aquele cara que não tem, aquela pessoa, aquele indivíduo que não tem uma consciência de evangelho, mas quem tem, como é a frase de Jesus? Muito será pedido àquele que muito foi dado. A gente não está liberto por causa da ignorância. A gente não é ignorante a isso. A gente estuda evangelho, a gente já lê esse texto, a gente faz culto no lar, a gente conhece isso de cor e salteado. Jesus não aponta, não condena a riqueza, o dinheiro, mas sim a nossa atitude em relação a ele e traz a responsabilidade. Por que o indivíduo não pode passar daqui para lá? Porque no plano espiritual, até aqui mesmo um pouco, a gente se junta. Um umbral não é um lugar de punição, é um lugar que você é atraído pela sua vibração. E às vezes você não conhece a sua vibração. O livro Libertação, de Chico Xavier, com André Luiz, traz uma história de um maior ser trevoso, que podemos dizer que tem na obra de André Luiz, que está lá há 1000 anos nas trevas, é um senhor das trevas, e ele não está ali recebendo as pessoas mais, ele está recebendo ali as pessoas que se acreditavam vítimas de alguém. Ele vai lá e recebe as pessoas e vão lá buscar retaliação, buscar isso. Ele é um juiz.
Ele julga as pessoas. E ele se condena com isso. Ele se condena com isso a ficar lá. E a vibração, a pessoa que está lá não é a pessoa má, não é o traficante, não é isso. É a pessoa que numa vibração de raiva, de ódio, de desespero. Então, os abismos que são criados são pelas vibrações da nossa vida. E o mal rico é condenado aos tormentos do inferno por causa de uma consciência culpada. E quando ele se desperta que ele podia ter feito mais, quando ele se desperta, então a gente não precisa passar por morrer, desencarnar para isso. A gente pode mudar agora, e quando a gente muda agora, tudo muda. A roupa púrpura é o símbolo de uma vida, é um símbolo do ego que ele se tratava, né? A roupa púrpura é o ego que aparece. São os que buscam exclusivamente a felicidade na comida, a felicidade na bebida, na vestimenta, no churrasco com os filhos, na cerveja com os amigos, e a falta de doação, né? A falta de ir para o outro. Esse Lázaro que está deitado na rua também é um Lázaro que necessita de amor. Então você pode ter um Lázaro dentro da sua casa. Você pode estar doando pouco amor para sua esposa, para o seu marido. Você pode estar doando pouco amor para os seus filhos. Você pode estar doando pouco amor até para você mesmo. E isso é muito difícil. E tem muita gente, às vezes, que vai no centro espírita para se mostrar como bom e não consegue doar amor dentro de casa. A capacidade de se refazer em casa. Quantos Lázaros estão dentro de casa? Famintos de amor. É a ideia do lado do capítulo 18, 36 do Evangelho, que a pessoa chega, Senhor, eu prodigalizei maravilhas em seu nome, Senhor, eu curei enfermos em seu nome, Senhor, me recebe. Ele aparta de mim porque eu não te conheço. Sabe por quê? Porque a história é que ele fez isso, você fez isso para você, não foi para mim, não. E é o grande susto, né? Eu não fiz para você, não, você fez para você, era para você ser bom, você foi bom lá, então você se aparta de mim. E isso é aterrador, porque a gente não tem ideia se a gente está realmente fazendo alguma coisa porque o nosso coração é amoroso, é bondoso, ou se a gente tem um Novo Testamento querendo se ver como um bom. A gente tem muito Lázaro ao nosso redor. E isso não tem a ver com precisar de dinheiro, mas precisar de atenção. O quanto que a gente está dando de atenção o nosso olhar de caridade ao nosso redor, às vezes um amigo, às vezes um conhecido, a pessoa que te vende pão, a pessoa que te vende leite, essas figuras que andam na nossa vida. E uma grande riqueza da nossa época atual, e é vendida a preço de ouro, é o tempo. Então, o tempo é uma grande riqueza. Nós somos uma sociedade altamente complexa, cheio de afazeres. O tempo se tornou uma imensa complexidade. Você para ser capaz de administrar as coisas que você tem que fazer, quanto mais a tarefa, isso é muito difícil, muitas responsabilidades. E às vezes a gente sempre administra o nosso tempo, o nosso repouso para nós mesmos, né? Sem esquecer da riqueza do seu tempo. O quanto você tem tido tempo para emprestar seus ouvidos àqueles que sofrem. O quanto você tem porque emprestar os ouvidos àqueles que sofrem é o melhor alívio para o sofrimento, para o nosso próprio. A gente para de supervalorizar o que nos acontece. A gente é a grande maravilha da casa espírita, de você poder ficar ouvindo tantos problemas e você entender o quanto você, às vezes, é mesquinho na sua identidade com os seus problemas. O quanto você é capaz de doar seu tempo, a sua grande riqueza de tempo, o quanto você, em vez de passar o domingo, sábado na sua família, você vai ajudar uma casa espírita num projeto, o quanto você toma umas horas da sua noite depois do trabalho para doar. Tá cheio de gente assim, a gente pode fazer isso. Essa intimação de Lázaro também é uma intimação de doação de si mesmo. Nós não somos ignorantes a isso, não só dinheiro. Uma boa parte da casa espírita ela precisa de trabalhadores comprometidos. Eu falo isso muito, que Jesus não está procurando os melhores, ele está procurando quem não falha. Porque abrir um trabalho numa casa espírita e dar continuidade é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque os trabalhadores vão desaparecendo. Então,
porque vão surgindo outros afazeres, vão surgindo corações endurecidos em relação ao amigo, ao companheiro que faz isso, a direção que faz aquilo e tal, e sai da casa, ou vai para outro, eu não quero isso, não sei o quê, e surgem as picuinhas, e deixa de fazer. O quanto você está doando do seu tempo para a imensidão de Lázaros que batem na casa espírita. A gente ainda vai galgar um dia, talvez, que Jesus possa escolher os... Não, a gente tem muito trabalhador, mas não, somos trabalhadores da última hora. Eu quero trabalhar, o que eu posso fazer? Como eu posso me doar? Então a gente vai chegando, se aproximando ao final do nosso estudo, e eu espero que esse entendimento desse capítulo, toda vez que você olhar, que teve condição ou teve possibilidade de ouvir essa nossa reflexão, possa entender o eu, um olhar sobre si mesmo, um olhar sobre o que você acha bom em si mesmo, o quanto você se separa, se sectariza daquele que não faz, daquele do criminoso, do marginal, do que vai ali. Lembrando que Zaqueu era um grande marginal da época, né? E Jesus foi comer na casa dele, porque ele veio para os que estavam perdidos. E nós, como emissários dele, que queremos servir a ele, não temos medo de eu que está perdido e com o coração cheio de amor, coração de amor que Jesus entrou na casa dele. Não acredite que você que doa uma cesta básica, que doa seu tempo na casa espírita, seja bom. Esse ensinamento nos permite ter um olhar com maior amplitude sobre nós mesmos e a nossa colocação e nosso entendimento do outro na nossa vida. Então eu agradeço demais essa oportunidade de ter estado com vocês, de ter feito essa reflexão e espero muito aplicá-la no meu dia a dia, aplicá-la na minha vida, na minha família, nas pessoas em que eu possa participar e que eu possa ser exemplo disso, que é muito difícil. Ainda mais quando, mais uma vez, eu lembro da Celeste, que só tinha sua casa e doou para ela. E a homenagem a ela, dela ter feito isso, a Bezerra de Menezes, a Fernanda, tantos outros que aí estiveram na direção, não vou ficar falando o nome dos outros, porque são muitos amigos daí, que ajudaram a fazer desde o início isso aí, a casa, a BBM, toda a espiritualidade que está aí, são muitos outros espíritos também. Eu agradeço demais essa oportunidade, muito feliz que estou de estar aqui, e que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, que possamos nesse momento agradecer demais os teus ensinamentos, o teu evangelho, que ele toque em nossos corações, que nossos corações sejam como o teu, não julgue, não critique, e que possamos transbordar de amor como o teu amor pela humanidade, que possamos ir além de nós mesmos, que possamos diminuir a nós mesmos para que tu cresça em nós e que possamos ser exemplos para aqueles que nos observam, Senhor. Nos mostra se estivermos falhando em te seguir e estejamos servindo a Deus, servindo a Mamon, acreditando que servimos a Deus. Nos liberta do ego, nos tira da escravidão do ego, nos faz estar no reino e mostrar a ti, Senhor, o quanto te amamos, o quanto somos íntegros ao teu evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos.